te beiraste da praia. Nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Veio o meu barco junto a ti, buscarei outros mares. Sabe, a liturgia de hoje nos oferece essa proposta, né? E tem essa perspectiva de um Senhor que nos busca, de um Senhor que nos capacita, de um Senhor que passa, nos ensina, nos encanta, nos seduz, mesmo na nossa pequenez, na nossa humildade, no nosso nada poder oferecer, não é? Não temos ouro nem prata, não somos ricos, não de bens materiais ou de algo que poderia oferecermos a Deus que lhe seja agradável, não é? Não temos nada. Mas o que temos, que é pouco, nós oferecemos, e esse nada se torna muito nas mãos de Deus, não é? Quando nós deixamos tudo aquilo que às vezes achávamos precioso para seguir Jesus. Sabe, a primeira leitura de hoje nos traz um texto belíssimo, não é? Que fala dessa cena da vocação de Isaías, do seu chamado. É bonito essa revelação que ele tem, e vocês prestaram atenção nos detalhes da cena, não é? Isaías vê nesta cena, nessa revelação, Deus onde o seu manto escorre e cobre o santuário, o templo de Jerusalém. E diante dessa glória, dessa manifestação, ele vê ainda querubins, não é? Esses anjos celestes com 6 asas, em torno do Rei, do Senhor, de Deus, entoando, clamando: Kadosh, 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 Adonai Tzavaot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles proclamam com voz tão forte e poderosa, porque é uma verdade para eles, porque os anjos sabem, não é? Quem é Deus. Tão forte é essa voz que os portões tremem, os sinos começam a ressoar só no poder da voz, do clamor, não é? E diante disso, Isaías se vê como ele é, pequenino, de lábios impuros. O texto que nós não lemos dessa tradução, lá em na Bíblia de Jerusalém, vai dizer assim: que eu sou dos lábios impuros, vim de um povo de lábios impuros. Veja, Isaías se reconhece na sua pequenez, não é? Mas de repente vem um serafim e pega uma brasa vinda do altar. E essa brasa ele toca na boca de Isaías, e ali há uma purificação pela palavra, pelo dom de Deus, que o capacita, não é? A levar a boa obra, a pregar, a ser boca de Deus. E ele vai responder ao chamado de Deus, não é? Quando ele diz: a quem irei? Quem vou chamar? E ele diz: eis-me aqui, envia-me. Sabe, nessa cena bonita, a gente pode ver também o nosso próprio chamado, não é?
Cada um de nós, independente da nossa função, de onde trabalhamos, com quem convivemos, também nós temos um chamado, não é? Para viver a nossa vocação, seja de pai, de mãe, das funções onde trabalhamos, independente do que fazemos, todos nós devemos testemunhar Jesus Cristo e levar essa palavra. E o Deus que nos chama é o mesmo Deus que nos capacita, não é? Porque nós também somos de lábios impuros, viemos de um povo de lábios impuros, mas o Deus que tocou Isaías também pode nos tocar e nos levar a dizer esse mesmo sim, não é? Mas veja, Deus chama, Deus se revela, Deus capacita, Deus purifica, mas mesmo assim, depois de tudo isso, Ele ainda espera um sim, não é? Depois dele fazer tudo, Ele ainda espera um sim. Ele questiona, Ele pergunta: a quem irei? Quem vou chamar? E aí Ele aguarda a resposta, né? Podemos dizer: estou aqui, eu irei, ou podemos ignorar esta resposta, não é? Olha, o Evangelho de hoje nos traz esse texto belíssimo de São Lucas, não é? Eu falei semana passada que vocês deveriam ler São Lucas, o Evangelho inteiro, porque vocês vão, né, nesse ano C, a gente vai degustar São Lucas no decorrer de todo o tempo comum, não é? E veja, São Lucas é muito minucioso, não é? E ele escreve de um jeito belíssimo quando ele constrói as suas narrativas e dá valor às pequenas coisas, não é? Olha, a vocação e o chamado dos 4 primeiros discípulos de Jesus é narrado pelos 3 evangelhos, não é? Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que nós lemos hoje. Mas se vocês perceberam, Mateus e Marcos narram de maneira muito simples, não é? Muito resumida, a vocação e o chamado de São Pedro, Tiago, André e João. Ele fala que Jesus estava passando, chamou e eles foram, não é? Mas olha o cuidado que Lucas tem ao construir e ao narrar o chamado deles. Diferente dos outros evangelistas, Jesus já tinha conhecido Simão, não é? Lucas narra a cura da sogra de Pedro antes desse episódio do chamado, diferente dos outros evangelistas que narram depois, não é? Jesus já tinha ido à casa de Simão. Simão já o conhecia, mas ainda não tinha se decidido a seguir Jesus Cristo, não é? Tampouco que havia uma multidão para ouvir Jesus, queriam ouvir a palavra de Deus. E o que Pedro estava fazendo? Voltando de uma pescaria, estavam lavando as redes, porque, como nós vimos na narrativa, passaram a noite inteira e não pescaram nada, não é? Jesus está à beira do mar da Galileia, e veja uma minuciosidade de São Lucas, não é? Ele é o único que chama o mar da Galileia, que na verdade é um lago, de Genesaré, não é? Porque é o nome dele mesmo, não é? Lago de Genesaré. Os outros evangelistas costumam chamar de mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, não é? Mas Lucas é minucioso. E veja, Jesus, estando ali, a multidão o cercava, e ele escolhe justamente a barca de Pedro, porque ele já conhecia Pedro, não é? Mas Pedro está lavando as redes, juntamente com seu irmão João, não é? Ele sobe a barca e pede
que Pedro afaste-se um pouquinho da margem. E ele fala, prega o reino de Deus, a palavra de Deus. Pedro continua a lavar as redes, mas nota-se que ele estava atento às palavras de Jesus, não é? Atentos à palavra de Jesus, porque quando Jesus pede a ele, Simão, avança para as águas mais profundas e lança tuas redes, ele vai dizer, Senhor, mestre, nós lançamos as redes a noite inteira e nada pescamos. Mas eu adoro essa expressão. Essa expressão é belíssima, não é? Mas em atenção à tua palavra, nós vamos lançar novamente as redes. Em atenção à tua palavra. Na Bíblia de Jerusalém vai dizer, porque tu nos manda, não é? Mas eu gosto dessa expressão da Bíblia da CNBB. Em atenção à tua palavra. Sabe, meus queridos irmãos, a gente falar isso é bonito, e a gente sente até um fulgor no nosso coração, mas vivenciar isso por vezes é mais complicado, não é? Às vezes na dificuldade da nossa vida, às vezes quando voltamos com as nossas redes vazias, quando o trabalho não dá certo, quando nossos projetos não dão certo, quando aquilo que a gente queria fazer não dá certo, quando sobre nós se abate a doença, um problema financeiro, amoroso, ou seja lá qual for, quão é difícil nós lançarmos as redes novamente, não é? Como é difícil nós nos segurarmos na palavra de Deus. Como é difícil a nós termos essa reação de Pedro, não é? E dizer, em atenção à tua palavra, lançaremos as nossas redes. Por vezes é mais fácil desanimarmos, desistirmos, deixar as nossas redes ainda ali e nos acabrunharmos em nós mesmos, né? Jesus fala, vamos para as águas mais profundas. E é interessante isso porque Jesus não é pescador, não é? Se nós percorrermos os evangelhos, nós vamos descobrir que Jesus é carpinteiro, filho de carpinteiro. O que é que ele sabe de pescaria a mais do que Pedro, que era pescador, que era de família de pescador, tanto é que ele tem um barco e amigos pescadores, sócios até, não é? Mas, em atenção à palavra de Jesus, eles vão para águas mais profundas e lançam as redes. Sabe, acontece uma pesca milagrosa, não é? Eles pescam muito mais que imaginavam, ao ponto de, numa barca, não caber a quantidade de peixes, ao ponto de chamarem a outra barca dos seus sócios, dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, e as suas barcas também ficarem lotadas e quase afundarem. Diante de toda essa pescaria miraculosa, como se num dia, não é? De repente nós, no nosso trabalho, tivéssemos essa sorte, né, vamos dizer assim, de encontrar uma mala cheia de dinheiro no caminho que nós percorremos, e de repente nós queremos passar todo dia naquele mesmo caminho para achar mais uma mala, e ficarmos mais rico, e termos din-din, e mais din-din. Diante desse renovo, não é, que eles sentiram diante dessa pesca milagrosa, eles abandonam tudo, não é? Pedro podia muito bem falar, agora eu sei onde pescar, essas águas mais profundas, vou ficar aqui todo dia, vou marcar aqui é meu ponto, não é?
Oxe Maria, já passou uma semana inteira pescando desse jeito? Mas não é? Diante de toda essa cena, Pedro se lança aos pés de Jesus, e agora ele entende, não é? E agora ele sabe o que tem que fazer, ele se reconhece pequeno, da mesma forma que Isaías, não é? Isaías diz, olha, eu sou de lábios impuros, vim do lugar onde todo mundo tem os lábios impuros. Pedro se lança aos pés de Jesus e diz, afastai-vos de mim, Senhor, porque sou pecador. Porque sou pecador. E Jesus diz a Pedro, e olha um elemento que sempre percorre os textos do Evangelho, não é? E não é diferente com São Lucas, a questão do medo, do espanto, não é? Lucas narra sempre isso, quando o anjo fala a Maria, ave cheia de graça, e ele diz a ela, não tenhais medo, não é? Diz a São José, não tenhais medo. E agora diz também a Pedro, não é? Diante do espanto, do temor, não tenhais medo. E sabe, diante do novo, também nós, não é? Às vezes ficamos com certo receio de abraçar o que Deus tem para cada um de nós, a nossa vocação. Também nós temos medo, por muitas vezes, às vezes o medo até covarde, não é? De levar a palavra de Deus, de assumir a nossa fé na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Também nós somos apossados desse medo, não é? De levar a nossa fé por onde vamos. Quantos nós, diante de tantas realidades da nossa vida, nos fechamos, nos acambrunhamos e temos medo de falar as coisas de Deus. Temos medo de anunciar a nossa fé. Temos medo de levar Jesus Cristo, não é? Às vezes sentimos vergonha, às vezes, diante de tantos ambientes hostis, nós não nos colocamos, não é? E Jesus diz também para nós, não tenhais medo, não tenhais medo. Meus queridos irmãos, também nós, não é? Somos chamados a sermos pescadores de gentes, pescadores de almas para Deus. E sabe, isso começa primordialmente na nossa família, não é? Somos nós os responsáveis pela primeira pregação para os nossos filhos, somos nós os responsáveis da primeira catequese para os nossos filhos, também afilhados, não é? Sabe, essa semana eu postei algo lá no grupo de catequético, não é? Falando da transmissão da fé, porque cada vez mais parece que nós não apossamos desse compromisso que nós fazemos no batismo, de ensinar nossos filhos, educá-los no seguimento de Jesus Cristo, não é? Transmitir a fé que um dia nós recebemos. Precisamos reavivar isso em nós, não é? A cada batismo que nós fazemos, sempre há aquela perguntinha lá no início, não é? Vocês estão dispostos a educar os seus filhos no seguimento de Jesus Cristo? E todo mundo fala, sim, queremos, sim, nós vamos. Mas na realidade, a gente não vê isso, não é? Passou o batismo, acho que eles se esquecem. Tanto é que chegam tantas e tantas crianças na catequese sem saber rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, porque não é os catequistas que deviam ensinar isso, não é? Eram os pais, mães, padrinhos, que deviam ensinar isso às crianças. Cadê a transmissão da fé? Cadê a nossa atitude de pescadores, não é? De pescar essas criancinhas ainda novas.
de transmitirem Jesus Cristo para cada uma delas. Sabe, no finalzinho do evangelho de hoje, o evangelista vai dizer que Pedro, Tiago, André e João deixaram suas barcas na beira da praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Sabe que a barca, em outros trechos do evangelho, significa a igreja, não é? Quando nós pensamos naquela passagem onde Jesus acalma a tempestade, a barca é a igreja. Mas nesse contexto aqui que nós lemos, a narrativa de São Lucas, a barca é tudo aquilo que nos dá segurança, e às vezes uma falsa segurança, é tudo aquilo em que nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança, não é? Pedro depositava a sua confiança naquela barca, que era dali que ele tiraria seu sustento, que era dali que ele viveria, que era dali que ele construiria e estruturaria a sua família, seus negócios, não é? Toda a sua vida. Mas diante de Jesus, ele deixa tudo para fazer um seguimento daquilo de quem faria todo o sentido na sua vida e renovaria o sentido também da sua vida, não é? Sabe que por vezes a nós não é pedido, não é? Para que a gente abandone tudo para seguir Jesus Cristo, que nós deixemos a nossa barca à beira da praia para seguir Jesus Cristo. Por muitas vezes, na maioria das vezes, Jesus pede que a gente continue na barca da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa casa, de tudo que nós fazemos, mas que colocamos Ele no leme, na direção, não é? Da nossa barca. A outros é pedido que deixe tudo, não é? Nós vemos os missionários, essas pessoas que se consagram totalmente a Deus e saem pelo mundo aí para levar a palavra de Deus. Mas na maioria das vezes, nós permanecemos na barca. Mas essa barca tem que ter no leme Jesus Cristo, não é? Conduzindo a nossa vida. Conduzindo a nossa vida. Sabe, só uma palavrinha sobre a segunda leitura de hoje. São Paulo fala do querigma, né? Fala da sua conversão, fala que ele foi o último a se converter, a mudar de vida, a ter um encontro com Jesus Cristo, que se revela também a ele, mas ele usa esse termo, não é? Como um abortivo, porque ele, na verdade, era um grande perseguidor dos cristãos, não é? A princípio. Mas no iniciozinho da leitura de hoje, ele vai falar algo que a gente deveria pensar, não é? Ele fala que ele pregou o evangelho para a comunidade de Corinto, e essa realidade foi transmitida a ele, né? Foi transmitida a ele, a transmissão da fé, a tradição foi transmitida a ele, tudo aquilo que Jesus Cristo revelou. E se aquela comunidade não estava vivendo e crendo no evangelho que ele pregou, aquilo tudo que eles estavam vivendo era vã. Não significava nada. Então, diante disso, nós também temos que pensar sobre a nossa vivência na igreja, não é? Porque nós temos a transmissão da fé que chegou até nós. Nós temos essa crença no evangelho, mas se nós não vivemos aquilo, se não testemunhamos aquilo que nos foi transmitido, infelizmente também para nós é vã a nossa fé, não é? É vã a nossa crença. Se nós não acreditamos, não vivemos, não testemunhamos o que nos foi transmitido pelos apóstolos, pela igreja, é vã também a nossa fé. Vamos pensar sobre isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.